Esse viés de esquerda para as empresas, ele tende a ser muito pior. Vocês não acham, né, ainda nesse assunto, que as eleições travaram um pouco? A gente tá andando com a bolsa com freio de mão puxado? Acho. Porque se a gente olhar, o Brasil agora, a gente tá começando... A gente chegou, na minha opinião, a gente chegou no topo da taxa de juros, 13,75. Se muito chegar a 14, é minha opinião, né? Tudo pode acontecer. Mas controlamos a inflação, muito até pela queda do preço do combustível. Então vocês não acham que a bolsa já deveria estar andando mais? A eleição precificou pra baixo a bolsa de valores, Baroni? Cara, a eleição, ela sempre vai ser um freio de mão na economia, não tem jeito. Principalmente no Brasil, não era pra ser assim, né? Nos Estados Unidos não tem nada a ver. A eleição tá comendo solta lá e geralmente a bolsa tá andando, tá fazendo o normal, né? Mas aqui há interferência ainda, né? As eleições interferem no mercado de uma maneira chata, inclusive. Legal por outro lado, porque você consegue acumular mais ações, mais boas empresas, que pagam mais bons dividendos e o principal, a bons preços. Não adianta ter uma empresa muito boa num preço horrível, né? Lá no teto, você não vai comprar. O que você falou com relação à eleição, de estar com o freio de mão puxado, e eu concordo com a sua observação, eu acho que o investidor, e olhando até para o investidor de fora, ele não gosta de incerteza. Às vezes ele prefere a notícia ruim do que a incerteza. Porque a notícia ruim, você vai lá e precifica. Fala, pô, dado esse cenário aqui, eu já sei que isso pode acontecer. Essa é a margem que eu demando de segurança. Agora, se você tem incerteza, tudo é possível. Então, eu acredito, por mais que... Já precificou o pior cenário? Eu não sei se precificou. Ou médio. Eu não sei se precificou. Eu nunca sei essas coisas, de verdade. Mas, de novo, o que a gente olha sabe. Preço de empresa, valor, margem de segurança, yield, é isso que a gente vai, independente do que estão pensando. Olhando a questão da eleição e bolsa, Bolsonaro eleito ou Lula eleito, vocês acham que tem alguma mudança no cenário? Ou não? Olha, é difícil falar que não vai ter uma mudança no cenário. Eu duvido, por exemplo, que as estatais vão continuar pagando esses dividendos ou... se proteger um pouco aí, né? Eu acredito. Principalmente a Petrobras, né? Principalmente e diga-se de passagem, que belo rombo, né? Total. Isso a gente tem que falar, todo mundo sabe, né? Só pra complementar, você sabe que a Petrobras também hoje é uma queridinha das pessoas, né? Mas se você analisa uma empresa como uma foto, você não pega o que ela é realmente. O Felipe tava falando aqui que comprou Petrobras a R$28 na capitalização. 26,30, exatamente. 26,30, isso foi em 2010. Então, 12 anos depois, ela foi começar a pagar bons dividendos. Quando entra a senhora Dilma, né? Você vê como porque as pessoas olham hoje. As pessoas olham o dividendo da Petrobras hoje. Se você olhar o histórico, bom, de 2014 a 2018, se eu não me engano, ou 2019, não pagou dividendos, até porque dava prejuízo. Que você sabe o que é? Assim, a empresa você tem que acompanhar de perto. Quando você é acionista, o Barsi fala que você tem que se sentir um pequeno dono. Isso engloba várias coisas. Entre elas, por exemplo, uma coisa muito básica. Você está cadastrado no newsletter, lá no RI da empresa, para receber o mailing em tempo real de todos os fatos relevantes, aviso aos acionistas e tudo mais que a empresa divulga. Quem é acionista de Petrobras e está cadastrado no mailing, vai saber exatamente o que eu estou falando. Eu tenho Petrobras na carteira, inclusive. Você passou alguns anos vendo todos os desinvestimentos que a empresa está fazendo. É 1 e-mail por semana que chega do RI, falando, olha, agora a Petrobras está se livrando da planta... Não fala se livrando, mas tá leiloando. Subentendida. Tá mandando embora. Parece até o cara jogando no lixo, assim, ó. Aqueles investimentos que nunca deveriam ter sido feitos. A planta de fertilizante de não sei onde. Ontem chegou, eu até postei isso, ela está se desfazendo de 8 mil quilômetros de fibra ótica. Não é o que ela trabalha, não tem nada a ver. O core business da empresa é explorar e produzir petróleo e gás. Então, eu digo isso porque para você ver o quanto de tempo leva para você corrigir uma rota errada. Eu me lembro, em 2010, 2011, o plano de investimentos da Petrobras, ela sempre faz o plano de 5 anos. Ela previa um investimento de 225 bi de dólares. Dá mais de 1 tri de reais em moeda de hoje. Se você for ajustar, então nem se fala. Que é surreal.
chegou Muito num dinheiro. endividamento astronômico. Hoje está com uma dívida totalmente Tiveram que equacionada. devolver ali uma grana Então, boa, né? o tempo que leva para você corrigir um desvio de rota. Mas aí mora é a minha problema. preocupação, Felipe. Você não acha que caindo na mão do PT, a gente pode tomar o rumo errado? Porque assim, a gente demorou anos pra gente, se livrar de um monte de empresa que não era o foco da Petrobras. A gente sabe que ali teve muitos interesses de pessoas que queriam fazer corrupção em trazer empresas pra Petrobras que não tem nada a ver com a Petrobras. A dívida da Petrobras estava enorme, foi um trabalhão pra conseguir ajustar a empresa, colocar ela nos trilhos de novo. Você não acha que existe um risco de cair na mão do PT e o caminho... Então, a gente pegar o caminho da esquerda ali... E a gente está falando só de Petrobras, né? Várias outras, Exato. inclusive. Eletrobras. A Eletrobras chegou a custar R$3 na Sim. bolsa. Foi privatizada agora a R$43. Correios. Acabaram com o fundo de pensão dos funcionários do Correio. Você quer pior do que mexer no fundo de pensão das pessoas? É Não dá terrível. certo. Sendo que pela primeira vez o Correio pagou dividendo na história. Ah, né? é? Nem Nunca sabia. aconteceu isso. Recuperaram as empresas estatais, né? Ah. Mas isso o povo não enxerga. Mas enfim, então eu acho que só respondendo a tua pergunta, esse viés de esquerda para as empresas, ele tende a ser muito pior. Porque é um viés mais intervencionista, é um viés que vai provavelmente ter Alimentar produtos um de aumento- assistencialismo. aumento de cargos. O Estado mais inchado é um problema, principalmente para um país como o nosso, que qualquer resfriado, né? Resfriado lá fora é uma Sente, né? pneumonia aqui. Exato. Então, isso é um problema. Agora, por outro lado, eu gosto sempre de olhar também o lado positivo das coisas. Não que seja a minha inclinação de forma alguma. Mas hoje você tem uma blindagem nessas empresas que acho que protege elas de muitas coisas que aconteceram no passado. Você vê hoje quem são os conselheiros da Petrobras, quem são os gestores, os principais executivos. Você vê o endividamento. É uma empresa que ela tem algumas limitações. Por exemplo, a política de preços, o Bolsonaro falou que ia mexer no preço da Petrobras. Quanto tempo ele falou isso? Meses e meses. Sim. O que ele fez efetivamente? Nada. Por quê? Porque ele não consegue mais dar uma canetada. Assim, não é tão simples. E eu acho que a mesma coisa, por mais que possa mudar, mas eu acho que o cenário dificultou. Agora, é claro que eu tenho 2 filhas, eu quero o melhor para as minhas filhas no futuro. Sim, com certeza. E eu acho que o Todos melhor é a gente começar a ter eficiência de gastos, a ter... Quando a gente fala de, por exemplo, acabar com o teto de gastos. Não, Isso é um tem que problema, respeitar. isso é um problema terrível. E entre outras coisas que poderiam trazer, eu acho que muito prejuízo. dívida Que às vezes também você não pro percebe Brasil. na hora. Às vezes você vai perceber 10 anos depois. Muitas coisas, né? Porque o problema começa agora. Mas o problema vai estourar anos depois. Porque Né? a politicagem ela acaba deturpando um pouco esse senso das pessoas. A história do lucro ser ruim é uma coisa que assim, não dá pra entender. As pessoas precisam entender que o lucro é bom. Quando há lucro, há mais impostos. O problema é o que E se dividendos faz. e royalties, né? Exatamente. Que a Petrobras paga pro governo. O governo, Exato. a Petrobras pagou, se eu não me engano, eu vou chutar aqui um número, tá? Mas algo próximo de 400 ou 500 bilhões entre royalties, tributos dividendos. e dividendos. Não foi? Exatamente. Isso aí... Royalties, impostos e dividendos. Meu, isso aí pague muito. Saúde, educação, cobre muito gasto de saúde aqui pro brasileiro que precisa tanto. Total. Então a Petrobras lucrar é bom pro povo, é bom pra todo mundo. E André, se não quer que seja assim, é simples. Fecha o capital E vende. Acabou. e bota... Não, ou bota a serviço do Estado. Exato. Entendeu? Eu sou Ah, não, acionista sim, da volta pro Estado, né? Se quer colocar 100% em função do social e do Estado e etc., tudo bem. Só que essas sociedades de economia mista que a gente tem hoje em dia é um problema, porque quando você precisa do acionista, você chama ele, o acionista privado. Ah, estamos precisando capitalizar a empresa para explorar o pré-sal, que é a maior riqueza da humanidade. Ó. Vem cá, Me empresta o seu dinheiro. propaganda na TV, não sei o quê, me empresta o seu dinheirinho. Aí, na hora que precisa retornar para esse acionista... Não, mas é em função da sociedade.